Olá, povo progressista do Brasil, meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal. Eu andei uns dias aí sem fazer vídeos, né? Um pouco tenso nos últimos dias, um pouco ansioso, ansiedade é uma coisa que me persegue, né? Há muito tempo. Enfim, mas hoje eu estou aqui para fazer o vídeo. E já começo o vídeo já pedindo a vocês para deixar o like de vocês, para vocês compartilharem, para vocês comentarem, né? Isso é muito, muito importante. Se inscreverem no canal também. É importante vocês se inscreverem para que a gente possa continuar fazendo um trabalho no sentido de colaborar com a democracia no Brasil. Democracia tão sofrida, né, nesse país. Democracia que sofre ataques de todas as maneiras. Por mais que tentamos ser democráticos, por mais que a gente busque a democracia plena nesse país, a gente vê que ainda há muita coisa para se caminhar. Muita coisa. Há quem diga que o Brasil é uma democracia jovem. Eu acho que o Brasil é um embrião ainda de uma democracia. Tem que se desenvolver muito para se tornar, de fato, uma democracia onde todos os direitos são respeitados, onde todos os desejos, todos os sonhos serão possíveis, desde que, evidentemente, nossos sonhos não agridam a liberdade de ninguém, nem os sonhos das pessoas agridam a nossa liberdade. Que o Brasil consiga passar dessa fase, que a gente ainda vive uma fase ruim. Mudamos o presidente, é verdade, mas ainda tem muita coisa que resta dessa infecção chamada Jair Bolsonaro no Brasil. Bolsonaro deu voz a muita gente, a voz a fascistas, voz a nazista, a escravagista de novo, né? Escravagista. E é disso que eu vou falar brevemente com vocês hoje. Eu sempre tento fazer um vídeo curto, acaba que meu vídeo fica grande demais, mas eu vou tentar fazer um vídeo menor hoje. Bem, gente, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, em Caxias, né, gente, foi flagrado agora esse trabalho escravo na colheita de uvas para fábricas a Salton, Aurora. E qual foi a outra fábrica? E a Garibaldi, a cooperativa Garibaldi. Poxa, eu fico triste, né? Que eu estive lá, eu odeio tudo, Caxias, Garibaldi, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Nova Petrópolis, Canelas, Gramado, várias cidades, né? Produtoras de vinho ali, comprei muito vinho lá, muito vinho. Inclusive fui na Aurora, compramos muitos vinhos lá. E a gente não entendia muito bem, né? Será, eu não sei se naquele tempo já se passava por esse processo, mas com certeza não eram coisas muito diferentes disso, não. Ninguém se torna canalha de uma hora para outra. A canalice já está no sangue, então de uma forma ou de outra, mesmo que não houvesse naquela época ali nenhum trabalho escravo, mas com certeza já está no sangue dessa gente a exploração do capital sobre o trabalho, né? Só existem duas forças, a força do capital e a força do trabalho. Nós temos a força do trabalho, mas infelizmente a gente vai para a urna e vota na força do capital. Muitas vezes, e às vezes é um capital extremista, como foi que aconteceu, né, na eleição de 2018, onde um capitalista extremista venceu as eleições. E aí deu voz, e aí deu ação a esse tipo de gente, né? Escravagista, escravos em 2023. Em 2023, com toda a tranquilidade do mundo, no interior do Rio Grande do Sul. Né? Pessoas explorando mão de obra negra, né? Infelizmente, é assim que funciona. Não necessariamente que os escravos sejam negros, poderiam ser de outras etnias, mas nesse caso a grande parte eram negros, baianos, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aliás, eu vou falar mais sobre isso do que sobre qualquer uma outra coisa. Esse tipo de capitalismo
O capitalismo em si já é selvagem, mas esse tipo ele extrapola a selvageria, né? Tem gente que tem um pessoal que fala assim, onde foi que o socialismo deu certo? Eu pergunto, gente, onde foi que o capitalismo deu certo? Sem explorar, sem escravizar, sem matar. Sem matar. Os Estados Unidos é o berço do capitalismo e há quem diga que é a maior democracia do mundo. Não sei. Até pouco tempo atrás, Martin Luther King ele morreu por defender questões de etnias também. A Angela Davis foi presa, teve que sair dos Estados Unidos, se não me engano, né? Por questões de etnias também. Isso é de fato uma democracia? É isso que a gente espera de uma democracia? Mas eu vou voltar a trazer as coisas para cá. Só lembrei hoje do Martin Luther King, porque eu estava revendo, né, o Divaldo Franco, que usou o nome do Martin Luther King para defender os baderneiros terroristas que estão presos em Brasília. Bom, o Martin Luther King está de um lado e o Divaldo de outro. O Divaldo está do lado do Jair Bolsonaro. Mas enfim, isso é uma outra história. Eu quero falar hoje da questão do Rio Grande do Sul, das vinícolas que estavam escravizando os povos baianos. Bem, me parece que era um baiano que estava recrutando as pessoas na Bahia e trazendo para cá. Isso não tira em momento nenhum a culpa dos gaúchos nessa história. Não foi um baiano que trouxe, não. Tosca porque recrutaram esse baiano para trazer o resto. Né? Se é que esse cara é baiano, me parece que sim. Inclusive, ele foi preso e pagou 40 mil reais para sair. Eu duvido se ele tinha esse dinheiro. Duvido que ele tinha. Não tinha esse dinheiro. Mas o que acontecia lá? As pessoas foram contratadas para ganhar 3 mil por mês, 3 mil reais, gente. 3 mil reais para você viver longe da sua terra. Para você pegar esse dinheiro e mandar todo para a Bahia. Essa era a intenção. E viver precariamente no Sul, mas mandar o dinheiro para a Bahia, para a família. Mas nem isso estava acontecendo. Estavam sempre devendo. Como é característica de todas essas questões flagradas como serviço escravo, sempre tem isso. Você tem um comércio onde você vai comprar as coisas, marmitas estragadas, quentinhas, né? Aqui no estado a gente chama muito marmitex, mas Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal fala quentinhas. Acho que no resto do Brasil é quentinha, a gente que chama marmitex aqui no Espírito Santo. Então, comida estragada eu não dou para o meu cachorro. Eu tenho 2 cãezinhos aqui, jamais eu faria isso com eles. Jamais. Eles não eram tratados como gente. Tem o depoimento de uma pessoa, inclusive, que deu esse depoimento, evidentemente, com o rosto transfigurado, para ninguém saber quem é, né? Que corre riscos. Então eles falavam que eles eram tratados como um animal. Irracional, evidente, né? Eram tratados como animais. Tinham que comer aquela comida estragada, eles apanhavam. Que democracia é essa, onde um trabalhador apanha do patrão para não ganhar nada? Taser é aquela arma de choque, eles davam um choque nas pessoas, cadeirada. 3 deles conseguiram fugir e foram para a mata. Da mata eles conseguiram alcançar a Polícia Rodoviária Federal, e onde a polícia, quando chegou lá, encontrou a situação ainda pior do que eles imaginavam. Vivendo em ambientes absolutamente hostis, sujos, insalubres, sem iluminação. Às vezes eram acordados 4 horas da manhã, chegavam em casa 11 horas da noite. Situação muito triste mesmo. E essas 3 empresas, por enquanto, são essas 3 empresas que estão envolvidas nisso. Terceirizaram, na verdade essa atividade era uma atividade terceirizada, mas olha só, quando você contrata pessoas para trabalhar para você, mesmo que seja de forma terceirizada, você tem que cumprir com a sua obrigação e fazer cumprir. Você tem que fazer com que a empresa que você contratou cumpra com os acordos e com a lei do trabalho. O Ministério Público do Rio Grande do Sul está investigando isso. Eu acho que cabe até o próprio Direitos Humanos também está interferindo nisso para ver até que ponto essa situação estava sendo comum.
na região, né? É uma coisa assim que a gente sabe que no Brasil não é o único caso, infelizmente isso não é o único caso. Tivemos vários no decorrer da história recente do Brasil. Isso não é absurdo a gente descobrir isso. O absurdo é saber que não é mais absurdo. Que isso virou comum, que isso virou rotina, que o capitalismo no Brasil é capaz disso. E muito mais do que isso ainda. E muito mais. É pelo capital que acontecem as coisas como essas dos indígenas e Yanomami. É pelo capital, é pelo dinheiro, a busca encegueirada do dinheiro. O dinheiro passa por cima do ser humano. O dinheiro não tem alma. O ser humano tem. Se alguém tem que sofrer, quem vai sofrer é sempre o ser humano, o dinheiro nunca. Eu estou querendo falar uma frase aqui, mas como eu não tenho certeza, num livro que eu li, eu acho que foi do Frei Beto, Cuidado Necessário. Frei Beto não, Leonardo Boff, Cuidado Necessário. Eu acho que foi desse livro ou de uma outra teóloga, eu não estou me lembrando agora. Porque ele diz que quando, não exatamente com essas palavras, mas quando o amor sai do governo, o primeiro a sofrer é o pobre. Quando o governo não... Porque o pobre é que precisa de amor por parte dos governantes. Precisa de, até para deixar de ser pobre. Mas a gente viveu um governo de ódio durante 4 anos. É verdade que essa situação sempre existiu, inclusive nos governos de esquerda. Mas sabe, não estou falando de Caxias do Sul. Caxias é uma cidade enorme, uma cidade na Serra Gaúcha, uma das cidades mais famosas da Serra Gaúcha. E ali, nas barbas de todo mundo, as pessoas perderam até mesmo o medo de escravizar. É quase que uma escravidão, uma área urbana, é quase uma área urbana. A vinícola Aurora é na área urbana. Eu estive lá, eu conheci ela pega inclusive 2 ruas, você passa por baixo de uma rua, você lá do outro lado, na área urbana. Evidente não, pelo menos parece que a escravidão estava acontecendo nos campos de colheita de uva. Mas a sede da Aurora é numa área urbana, Salton também, a próxima área urbana. A Garibaldi eu não me lembro. Mas sabe, as pessoas perderam o medo, não tem medo de ser cruel, de ser criminoso. Não tem, não existe mais esse medo de ser cruel, de ser criminoso. Eu vou explorar a mão de obra do jeito que eu quiser, vou ter meu lucro, eu vou botar no bolso, e o baiano que está lá, que se lasque. É assim que é produzido o vinho. Vinho verdadeiramente tinto de sangue, da dor, da humilhação. Há pouco tempo, até como eu esqueci o nome dele, eu anotei, um político gaúcho, eu anotei, mas como minha cabeça não anda tão boa, eu não sei nem onde eu anotei. Ele falou mal da Bahia, né? Deixa eu ver aqui como é que é o nome dele. Com um político que falou mal da Bahia, ele esteve lá na Bahia, em Salvador, falou que Salvador era suja. Comparou com o Haiti, é Maurício Macron, deputado Maurício Macron, do Podemos. Eu tenho um horror a esse nome, Podemos. Então, aí ele disse que a Bahia é suja, a Bahia parece o Haiti. Parece que é isso mesmo que eles pensam dos povos baianos, porque exatamente esse camarada, ele é exatamente de Caxias. Ele viu que a Bahia, na língua dele, a Bahia é suja, no pensamento dele, a Bahia é suja. Não, sujeira é isso, cara. A Bahia não está suja de sangue de escravo, não. Quem está sujo de sangue de escravo hoje é Caxias. E isso estava acontecendo, vai ver que ele até tinha ciência disso, vai ver que tinha até conhecimento disso. Afinal de contas, são de extrema direita. Isso, gente, que vocês têm que entender, extrema direita é isso. Isso não é um fato casual, não, isso é projeto. A extrema direita é isso. Né? Foram coisas que começaram assim, que acabou por dizimar
6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Isso é o fascismo, isso é o nazismo, ultranacionalismo, é de você achar que você, a sua cor de pele, ela é suficiente para você ter domínio sobre outros povos. Isso é extrema-direita, representado por Jair Bolsonaro e abençoado pelos pastores midiáticos das igrejas evangélicas e assegurado pelos fuzis dos militares. Isso é extrema-direita. Você não vai ver um deputado, um político de esquerda ligado a esse tipo de atitude, esse tipo de coisa. Não vai ver. Mas isso é extrema-direita. E nós, trabalhadores, temos que ter cuidado com isso, saber onde que nós estamos colocando o nosso voto. Quem votou, quem vota na extrema-direita no Brasil está votando nisso. Isso que é conservadorismo. Conservadorismo político é exatamente isso, é conservar você onde você está, conservar o pobre na pobreza, na miséria, na ignorância. Para quê? Para ele continuar sendo explorado. Por isso que eles não gostam do Paulo Freire, onde Paulo Freire educava as pessoas com uma visão social, com uma visão de futuro. Por isso Paulo Freire ele é odiado por pessoas que nunca conseguiram ler um livro do Paulo Freire, por pessoas que jamais têm consciência do que foi Paulo Freire, mas odeiam Paulo Freire. Por quê? Porque isso foi espalhado, né, para os gados, vamos dizer assim, para o gado, né, que Paulo Freire era o demônio da educação. Paulo Freire era um educador libertador. Há quem diga que está ultrapassado, é lógico, né? As coisas com o passar do tempo vai se melhorando, é evidente, mas ele foi o precursor dessa cultura de libertar o povo através da educação. Esse povo odeia Paulo Freire, esse povo ama Bolsonaro, né? Esse povo ama Sérgio Moro e tudo aquilo que representa o retrocesso no Brasil. Mas para sustentar esse retrocesso, para sustentar esse atraso, para sustentar esse conservadorismo, depende do sangue de muita gente. Esses baianos não são os únicos. Muitos trabalhadores trabalham em situações análogas à escravidão no Brasil. Muitos. E às vezes até dentro do próprio escritório, mesmo que tenha uma remuneração até satisfatória, né, passa por situações onde venham a adoecer, venham a ter problemas de saúde mais graves, que podem levar inclusive a depressão, inclusive a crise de ansiedade, ou alguma coisa mais. Né. Eu trabalhei 30 anos na empresa, por Deus, eu juro isso, que eu tenho um amor enorme, um amor profundo pela empresa, mas eu também adoeci na empresa. Adoeci a tal ponto que eu estou falando dessa situação dos baianos, com 2 dias de atraso, os baianos cativos no Rio Grande do Sul, que estavam vivendo como escravos do Rio Grande do Sul, por 2 dias de atraso, por não ter uma estrutura psicológica para estar falando isso. E essa minha estrutura psicológica, ela foi por água abaixo quando eu estava vendo o jornal Meteoro no YouTube. Estava assistindo o jornal, um comentário, né, político no Meteoro, com Tássio Denker e Anderson Moraes. Anderson Moraes é um jornalista negro, ele trabalha no Meteoro, trabalha no Fórum, no jornal Empoderado, né, um negro ativista. E quando ele começou a falar sobre isso, logo no começo, que ele estava falando, inclusive foi o Denker, não foi o Tássio Denker, não foi nem ele, eu já percebi nele, não sei se é porque, por eu também ser depressivo, não sei nem se o caso dele é depressão, ou se ele se emocionou, mas por essas percepções ele também já caminha para uma depressão. Então, quando ele começou a falar sobre isso, eu já percebi que ele já não estava bem. Quando o Tássio Denker começou a falar sobre isso, eu já percebi que ele não estava bem. Até peço desculpa ele, se por acaso ele assistiu algum dia meu vídeo, né, está citando o nome dele, mas é porque eu me identifiquei com ele nessa situação. Para quem tem um problema que nós temos, falar sobre isso não é fácil. E não está sendo fácil para mim falar sobre isso. Parece coisa simples, mas para nós não é.
Então, à medida que ele foi falando sobre essas coisas, ele começou a ter a voz mais embargada e tal, e acabou chorando, se emocionando muito, muito, muito por isso. Né? E eu acho que isso é normal. Para quem é negro, eu sou descendente de negro, né? Mas eu não sofri tanto quanto quem tem a pele mais escura que a minha. Evidente que o sofrimento dele como negro foi muito maior do que o meu. Então ele fez um desabafo assim, muito, muito comovedor. Né? É muito triste ainda que o povo negro ainda tem que fazer esse tipo de desabafo no Brasil. E no mundo, né? Não é privilégio nosso, mas a gente facilitou um pouco as coisas para que esse tipo de coisa acontecesse nos últimos anos, né, com a eleição não só do Bolsonaro, mas com tanto político de extrema direita. Então isso também mexeu comigo emocionalmente, né? E logo quando eu ouvi falar sobre isso, sobre essas questões, a primeira coisa que veio à mente, como eu sou muito, muito, muito fã de MPB, eu me lembrei muito de uma música do Chico Buarque e do Gilberto Gil. Chico Buarque e Gilberto Gil, talento, né, absurdo desses dois, fantástico. Inclusive o Chico recebeu um prêmio do governo português, que seria protocolar, né, o Bolsonaro assinar. Bolsonaro se recusou a assinar. Que presente bom que o Bolsonaro deu para Chico. E a pessoa, Chico Buarque, tem um prêmio desse assinado pelo Bolsonaro. Que bom, né, que o Bolsonaro, cretino, não assinou o prêmio que o Chico recebeu. É uma música chamada Cálice. Olha só, essa música Cálice, ela foi feita na época da ditadura militar. É evidente que ela está falando o cálice no sentido de calar-se, né? Que era a ordem do regime, né? Para que as pessoas se calassem. Então, eu não estou querendo colocar nessa música um contexto que não existe nela. Mas eu acho que ela coube tão bem dentro desse momento que a gente percebe que se descobre a escravidão no Rio Grande do Sul, né? Que exatamente no vinho, né? Que eu lembrei-me dessa música. Eu vou falar só uns trechinhos dela aqui para vocês verem que além de tudo, além da questão da repressão política da época em que ela foi feita, ela ainda é muito cotidiana, principalmente em situações como essa, né? Eu começo dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, se repete várias vezes. O cálice, como eu falei, né, é no sentido de calar-se, mas eu estou falando agora no sentido de cálice do vinho, desse vinho tinto de sangue da vinícola Aurora, Garibaldi e Salton. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, choques, né, que eles tomavam lá, spray de pimenta, tanta força bruta, né? Como é difícil acordar calado, se na calada da noite me dando, quero lançar um grito desumano, que era a maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoado, eu permaneço atento na arquibancada, para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. São vários versos, eu estou pulando alguns. Esse leque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta a culpa dos bêbados do centro da cidade. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. E esse aqui que eu achei um verso tão deprimente que me fez lembrar do Anderson Moraes, esse jornalista negro que eu vi agora há pouco no Meteoro. Porque eu achei ele tão deprimente, não sei se é porque eu já estou um pouco abalado. Ele fala assim, para encerrar o poema e para encerrar a música: quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. É por aqui que eu fico, gente. Eu vou pedindo a vocês para compartilharem, para deixar o like de vocês, para se inscreverem no meu canal. Enfim, a gente pede a colaboração de todos para a gente continuar fazendo um trabalho
com foco, com a visão de esquerda, com a visão humanitária. É impossível você ser humanitário sem você ser de esquerda. A prova disso está aí, o lucro acima de tudo. Né? Fiquem com Deus e que Deus nos proteja dessas coisas. Um grande abraço a todos.